Olá, queridos irmãos, que o Senhor de nossas vidas abençoe mais esse nosso reencontro, para mais um estudo da obra de André Luiz, Desobsessão. Hoje nós vamos abordar 3 capítulos e contamos com o auxílio da espiritualidade, a inspiração de Maria da Cruz, e que o Senhor de nossas vidas continue nos protegendo em todos os dias vindouros e que todos os lares que hoje aqui se fazem representados possam receber as benesses da espiritualidade que também recebemos. Nós vamos pedindo permissão para darmos por início ao estudo da noite com a prece que o Senhor, nosso Mestre Jesus, nos deixou para rogarmos ao nosso Pai por todos os nossos irmãos de humanidade e por nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, materiais, físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Companheiros, nós vamos já nos aproximando do final do nosso estudo, faltam poucos capítulos, e hoje nós vamos abordar o capítulo 51, 56 e 57. No capítulo 51, André Luiz refere-se às radiações, ou seja, às vibrações após o encerramento das manifestações mediúnicas. E ele diz: rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas da desobsessão propriamente ditas, suspenderá a palavra pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo formem correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela imaginação edificante. Todo pensamento é onda de força criativa, e os pensamentos de paz e de fraternidade emitidos pelo grupo constituirão adequado clima de radiações benfazejas, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos em benefício dos companheiros que integram o círculo, dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo diretor do conjunto, pode articular uma prece em voz alta, lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram,
os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, os doentes dos hospitais e os irmãos carentes de socorro e de alívio internados em casas assistenciais e instituições congêneres. Aquele que é nomeado para fazer a vibração, né? Os outros o acompanham através do pensamento, né? E quando terminam as comunicações, André Luiz diz que é necessário que o diretor do conjunto, da equipe, dê de 2 a 4 minutos para que a equipe de trabalho se refaça um pouco mais, para que o ambiente também, a psicosfera do ambiente também seja serenada e então nomeia algum componente da equipe, né, para fazer as vibrações, onde todo o conjunto com ele estará ligado em pensamento, em coração, com os sentimentos mais nobres, esses pensamentos elevados, para que toda aquela prece que for ministrada seja utilizada pelos benfeitores espirituais para auxiliar aqueles irmãos que deram a comunicação, aqueles que foram trazidos, mas que não deram comunicação, que a prece também seja favorecendo a toda a equipe de trabalho e que também nas vibrações podem ser incluídos pensamentos que possam ser utilizados e sentimentos serem aproveitados pela espiritualidade para serem levados a hospitais, né, a locais onde haja sofrimento, onde haja desequilíbrio, né, para as casas de orações, né, que também precise, né, dessas emanações de amor, né. Haja visto que os médiuns, de uma forma geral, sobretudo aquele que for nomeado naquele momento para fazer as vibrações, tenha em mente que toda a prece que for feita, seja inicial, seja para encerrar trabalho, seja para auxiliar no equilíbrio da reunião, né, não tem necessidade de ser longa demais. Não há necessidade, porque não é a quantidade de palavras, mas sim a qualidade dos pensamentos e dos sentimentos pela qual ela está sendo feita. Percebe? Então, muitas das vezes, demora-se na prece inicial, nas vibrações, por isso que quando ele se refere a alguns lugares aqui, em alguns aspectos aqui que precisam ser falados durante a prece da vibração, para não se tornar longa, fala-se no final, deixamos uma vibração em aberta, para que possa ser levado pela espiritualidade aonde mais for necessário. Então não há necessidade de se pedir todas as vezes pelas casas religiosas, pelos sanatórios, pelos hospitais, pelos lares em desequilíbrio. Não, naquele momento, claro que ele vai estar sendo amparado e inspirado pelo benfeitor espiritual naquela vibração, mas não há necessidade de ser longa, tá? No capítulo 56, ele vem nos falar sobre a prece final. Então ele diz que a prece final, proferida pelo dirigente da reunião, obedecerá à concisão e à simplicidade.
né? Então, mais uma vez aqui, nós temos o entendimento de que não há necessidade de se, para falar um português bem fluente, de enfeitar o pavão, né? O que importa é a qualidade, né? A humildade com que ela está sendo expressa e o sentimento, né? Da prece, né? E porque não é isso que é agradável a Deus, né? Então, a oração final é sempre feita pelo dirigente do trabalho, né? E breve, uma prece breve, declarando por encerrados os trabalhos daquela oportunidade, agradecendo a espiritualidade, a Deus, a Jesus, né? Os mentores da casa, né? E encerra-se o trabalho dessa forma na prece final. No capítulo 57, ele vem falar justamente do encerramento. Então, ele diz que, terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião por encerrada e fará no recinto a luz plena, né? Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de 2 horas, a contar da prece inicial, evitando-se exceder este limite de tempo. Não pode passar de 2 horas. Já falamos isso em outra oportunidade, né? Para não desgastar demais o médio, apesar que depois a espiritualidade repõe tudo, né? Mas não é aconselhável, né? E tem reuniões em que não se manifestam muitas entidades. Há reuniões em que tem poucos colaboradores no trabalho. Então, pode terminar antes de 2 horas, mas nunca exceder, não é? Então, esses são os tópicos básicos, né, para o que acontece numa reunião de desobsessão e de como precisa ser feitas, de como precisam ser feitas as vibrações, as preces, de uma maneira geral, no encerramento de um trabalho. Agradecendo sempre, né, no final. Nos próximos capítulos, que já serão os que vão se referir à saída dos companheiros desculpem, da casa espírita, como devem se conduzir no trajeto até as suas casas, a necessidade de ter em mente que continuarão em trabalho, mesmo saindo de um trabalho daquele porte durante a noite, né, durante o sono físico, e o socorro, né, a pessoas necessitadas em seus lares, né, a necessidade do evangelho no lar. Esses são os capítulos finais que vamos estudar numa próxima oportunidade. Então, nós vamos agradecendo a confiança de Maria da Cruz, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, ao benfeitor espiritual que nos assessora, por esta oportunidade, e nos perdoe se o nosso muito foi pouco, mas que fizemos com muito amor, muita dedicação, porque para fazermos um estudo, nós não nos prendemos somente àquele que nós estamos estudando, aquele livro que estamos estudando, nós vamos buscar, vamos pesquisar, né, outras obras de espíritos de envergadura moral, da espiritualidade, para associarmos aquilo que estamos estudando, para falarmos com mais confiança, com mais certeza daquilo que estamos falando, né? De acordo com o que eles aconselham e não de acordo com a nossa pequena interpretação. Então, muita paz a todos e esperamos o nosso próximo reencontro com muito amor e com muita ansiedade também. Graças a Deus.